salve galera, professor Romulo Arantes na área. Olhos d'água, vamos à obra. Primeiro, forma. Quanto à forma, como é que a obra foi composta? Prosa poética. Ah, entendi. Tal qual Mar Morto. Isso, texto escrito em prosa, mas com andamento da linguagem tipicamente poética. Uma linguagem conotativa, figurativa, plurissignificativa, cheia de figuras de linguagem. Ah, entendi. Segundo, quanto ao conteúdo, pertence ao gênero narrativo. Ah, tal qual a obra Mar Morto. Sim. Porém, é interessante salientar que apresenta uma dimensão satírica, ou seja, de crítica social. Portanto, estamos falando de uma obra predominantemente narrativa, mas que apresenta características do gênero satírico. E o 3? Ah, o 3 é a linguagem. Certo. E como é que é a linguagem? Bem, a linguagem é verbal, porque usa o verbo, a palavra. Esta linguagem é conotativa, ou seja, figurativa. Esta linguagem é poética. E o curioso, ela tem uma dimensão lírica, sentimental, mas ao mesmo tempo utiliza palavrões, expressões grosseiras, com o intuito de dar verossimilhança, apresentando o cotidiano de pessoas pretas, pobres e faveladas no nosso país. Ah, entendi, bacana. E o que mais, professor? Bem, agora vamos ao título. Olhos d'água. Isso é uma referência aqui aos olhos, a cor dos olhos da narradora personagem do primeiro conto, que é homônimo, que dá nome à obra, antologia. Antologia é uma seleção de contos. Esta obra é uma antologia composta por 15 contos, 15 narrativas breves. O que é em comum entre eles? Normalmente apresentam personagens femininas, suburbanas, sofridas, que são responsáveis pela gestão de um lar, que são responsáveis por seus filhos, suas filhas, que têm a responsabilidade de condução do ambiente familiar. A sociedade brasileira é apresentada como uma sociedade patriarcal e machista. Os homens normalmente só entram no processo para fazer os filhos e as mulheres é que se responsabilizam por criar. Então, o que nós observamos é que estes contos se entrelaçam, se interligam, apesar de independentes, do ponto de vista de narrativas, enredos, histórias particulares, mas tem um elemento comum, é como se nós tivéssemos a Conceição Evaristo se desdobrando nessas mulheres todas que ela representa, se fragmentando, uma dimensão fragmentária. Inclusive, o primeiro conto, ele tem narradora, personagem, que é uma criatura que sai do interior de Minas, que vai para um grande centro, que trabalha para sobreviver, que perde seus referentes familiares, que teve uma infância difícil, pobre, complicada, que perdeu muito da sua infância, da sua adolescência. É inevitável associar com a própria autora. Então, narradora, personagem é um alter ego, a própria autora ficcionalizada. E de maneira caleidoscópia, o que nós observamos é uma espécie de prisma, em que as várias facetas dessa mulher se revelam. E quem é essa mulher? É a própria Conceição, símbolo da mulher preta e pobre do nosso país. É a Conceição que, através do seu exemplo, da sua vivência e também do seu conhecimento, como professora, como pesquisadora, como doutora e escritora, ela ressignifica tudo isso. Os textos são muito fortes, muito impactantes, mas dotados de uma dimensão sentimental profunda. Então, uma obra sensacional, muito necessária para o contexto difícil que nós experimentamos. E nós vamos, pouco a pouco, tomando contato com coisas que mexem com a gente, que tocam a gente, que nos sensibilizam, que nós sabemos que existem, mas que em alguns momentos são tão corriqueiros que acabam se transformando em coisas cristalizadas e nos tornam de alguma forma embrutecidos. Então a obra sacode a gente, mexe com a gente e fala: vamos entender esse país, vamos entender essas pessoas, esses pretos, pobres, periféricos, essas mulheres sofridas. Normalmente são pessoas que não têm acesso, normalmente são pessoas que não têm ninguém por elas, que vivem numa condição de abandono e marginalização social absurda. E algumas coisas que acontecem com essas pessoas todos os dias e acontecem conosco todos os dias, as pessoas só acreditam porque experimentam, são tão absurdas que a gente só acredita porque realmente passou. A dimensão social, panfletária, aliada a uma perspectiva existencialista e filosófica muito forte. Personagens que têm nomes marcantes, substanciais.
Alguns personagens não nomeados, isso também tem uma significação. Então você vai fazer um passeio muito forte por textos muito impactantes que apresentam a violência urbana, que mostram e exibem situações muito complicadas de racismo, de violência contra a mulher, de homofobia. Tem inclusive 3 contos que tratam a homoafetividade, sendo que 2 deles tratam a homoafetividade feminina de uma forma terna, como o beijo na face, e tem um outro também, que é Luamanda. Aí tem um texto muito forte que fala sobre relacionamentos fortuitos, adolescentes, contemporâneos, que geram normalmente dependência emocional, os amores de Quimbá, e é um triângulo amoroso, é um trisal, e aí você tem um cara que é o Quimbá, que se relaciona com uma garota, essa garota tem um primo que é amigo do Quimbá, e eles vivem um triângulo amoroso. Quimbá se relaciona com a garota, se relaciona com o garoto também. E aí o Quimbá é um cara da favela e esses 2 garotos, os primos são ricos, e ele começa a maldizer a própria vida e quer ir para um ambiente rico, e ele começa a querer fazer parte dessa situação. E aí a menina quer namorar com ele, mas o garoto quer namorar também, ele não sabe como resolver. E como um peixe fora d'água, sem ter nada para oferecer, ele se sacrifica. Ele toma uma escolha irracional e ilógica, ele se mata. Os textos comovem bastante, emocionam bastante. Desde o primeiro texto até o último texto, quero salientar aqui que o último é muito interessante, porque fala de resiliência, de ressignificação, da necessidade de você acreditar, de ter esperança em dias melhores. Não uma esperança romântica, mas esperança crítica de que as coisas vão melhorar. Para fechar com chave de ouro, só esclarecer para vocês que esses textos eles têm uma relação. Tá? Primeiros Cantos, obra de estreia do Gonçalves Dias, tem um prólogo que funciona como um prefácio feito pelo próprio autor, uma apresentação. Mar Morto, obra do Jorge Amado, um texto muito substancial que tem um prefácio também, e o próprio Jorge Amado explica que ele é um homem da terra e por mais que ele ame o mar e os homens do mar, é possível que ele não consiga traduzir da melhor forma possível. E Olhos d'Água tem também um prefácio, só que feito por Heloísa Toller, que é uma pesquisadora da obra da Conceição Evaristo, e é um prefácio esclarecedor porque te apresenta passo a passo toda essa estrutura de contos a serviço de uma reflexão profunda, de uma abordagem sociológica e filosófica muito interessante. E o elemento de ligação, além de ter esses prefácios, que são notas introdutórias, que te ajudam a compreender o forte sincretismo religioso em todas as obras. O sincretismo religioso perceptível em Primeiros Cantos, uma correlação entre os mitos pagãos indígenas e o cristianismo. No caso de Mar Morto, uma associação entre o cristianismo e o candomblé. A mesma coisa acontece em Olhos d'Água, cristianismo e candomblé. Outro aspecto interessante, perceptível nas 3 obras, isso tem que ser levado em consideração, é a dimensão poética, o forte lirismo. E há uma aproximação muito maior entre Mar Morto e Olhos d'Água, considerando que as 2 obras são obras que apresentam reflexão crítica, são narrativas que denunciam a realidade de opressão, e no caso de Mar Morto, uma opressão regional, no caso da Bahia, e no caso de Olhos d'Água, aí há uma crítica aos problemas do subdesenvolvimento, da desigualdade social do nosso país de uma forma geral. E as 2 obras têm uma dimensão fortemente poética, o que traz um certo lirismo, um certo sentimentalismo, amaneirando, portanto, essa dimensão fortíssima de denúncia. Fiquem com Deus, foi um enorme prazer. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, manda pra geral e não esquece, eu me chamo Romulo Arantes. Valeu, galera!